Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Silvio Moura do Portal Atalaia, trazendo informação com credibilidade e responsabilidade. Hoje vamos falar de um pronunciamento, de uma mensagem do pastor Isaac Silva sobre o crente Nutella, que é bonito por fora, saboroso por dentro, mas que não traz a devida nutrição. É disso que vamos falar. Vamos discorrer sobre esse assunto e vamos apontar alguns problemas, embora a mensagem seja boa, mas vamos ver se realmente essa mensagem está em consonância com aquilo que os pastores da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco e EADPE pregam. Vamos ver se eles pregam e vivem aquilo que prega. Portanto, se você quer conhecer, já se inscreve se não é inscrito, deixe o seu like, vá nos comentários e reprove a conduta desses pastores. Vamos comentar essa mensagem para você. Eu quero agradecer a pessoa que me enviou o vídeo do pastor Isaac. E nós vamos comentar aqui, porque como eu disse, o problema todinho que consiste é que a prática, ela não condiz com a realidade da IADPE. Eu digo, dos pregadores da IADPE. Porque muitas vezes eles reprovam o pecado dos outros. Em um dado momento, ele fala muitas igrejas. Ele não cita a igreja dele como um falso exemplo, um mau exemplo a ser copiado por outras denominações. Então, em primeiro lugar, ele vem trazer um tal de evangelho Nutella, que segundo ele, esse evangelho é bonito por fora, agradável ao paladar, mas vazio. Então, é esse tom que ele vem trazer aqui, trazendo essa questão, comparando o evangelho light, o evangelho que algumas igrejas apregoam, a um evangelho Nutella. Ele associa o Nutella a esses evangelhos vividos por outras denominações que não são mais conservadoras, né? São igrejas mais liberais, digamos assim. Então ele faz essa comparação e é infeliz, sabe por quê? Eu vou falar porque ele foi infeliz nessas declarações. Ele traz isso para reprovar. E por que isso também acontece? Porque muitas pessoas, meus amados irmãos, nós não somos meninos, mas muitas pessoas certamente estão cobrando algumas coisas que eles não deixam essas pessoas fazerem. Uma das coisas que eu pergunto aqui para vocês é uma coisa que eu me inquieto, porque se eu fosse jovem, eu confesso a vocês, eu não ficaria aí num templo desse aí 2, 3 dias ouvindo essas bobagens, porque são pessoas que são incapazes de demonstrar ou de associar o discurso à prática. Então eu não ficaria num lugar desse. Em vez desses homens pegarem esses jovens, levarem para um lugar onde eles fiquem recolhidos, tipo tempo de carnaval, eles colocam na igreja, esses jovens ficam aí estressados. Então muitas pessoas aí certamente cobram, porque nós não vamos para um lazer. Essas pessoas vivem como se fossem idosos. Eles querem transformar jovens em idosos. Como eles são pessoas com certa idade, eles não percebem que existe uma coisa chamada de conflito de gerações. O meu mundo não é o mundo de um menino de 16 anos. Eu tenho que entender isso. Então, certamente, esses jovens começam a dizer por que determinada igreja faz isso e a nossa não faz. Então, eles ficam agora trazendo essas coisas aí, inventando o evangelho Nutella. Eu não vejo, sabe? Eu não vejo motivo para trazer uma coisa dessa. Então, ele vem com essa narrativa e acontece que nós vamos aqui, nesse momento, mostrar uma outra coisa que ele traz. Ele traz a questão que Jesus jamais prometeu conforto aos discípulos. Vamos a fatos. Sabe por que Jesus nunca prometeu conforto aos discípulos? Porque ele era modelo. Jesus era o exemplo. A Bíblia diz que as palavras que ele falava com autoridade. Portanto, para se exigir algo de alguém, temos que primeiro fazer.
temos que ser o exemplo. E Jesus, sabe por que ele não pregou o conforto? Porque ele não viveu o conforto. Jesus não descansava. Ele pregava o evangelho, ele curava as pessoas, ele consolava as pessoas que estavam perdendo seus entes queridos. Ele trazia alívio à alma. E aí eu pergunto, senhor Isaac, o pastor, os senhores, têm essa vida que não seja de conforto? Porque os senhores vivem no maior conforto. Os senhores, por exemplo, subiram os morros para pregar evangelho, levaram alguma cesta básica às pessoas carentes aí. Me diga se isso aconteceu com os senhores. É esse o evangelho que não é confortável? Que tipo de evangelho é esse que prega apenas palavras? Não vive prática, não pratica o evangelho que prega. Isso é o evangelho de fariseu. Como é que o Senhor, que vive aí uma vida sossegada, tranquila, um salário que ninguém conhece, além de fazerem, não estou me referindo ao Senhor porque eu não tenho provas, mas além de fazer o que alguns senhores aí fazem, que é desviar dízimo dos fiéis. Então, que vida apressada, que vida desconfortável é essa que o Senhor fala? O Senhor vive essa vida? Jesus pregou conforto para o Senhor e para os outros não. Para os outros é cruz e para os senhores aí, os pastores da EADPE, é só flores? Porque os senhores vivem como se não houvesse amanhã. Vivem uma vida tranquila, no ar-condicionado, em todos os espaços da casa. Dinheiro não é problema, transporte não é problema, combustível não é problema, nada aí é problema para os senhores. Foi esse tipo de evangelho que Jesus trouxe? Foi esse tipo de evangelho, seu Isaac, que Jesus pregou? Se Jesus estivesse no seu lugar, ele faria o que o senhor faz? Então não venha ensinar a outra igreja quando a sua igreja e o Senhor não praticam o evangelho que prega. Qual a aflição, o cansaço que o evangelho lhe impõe? Mas quantas vezes vocês mandam as pessoas para os engenhos aí, como eu vejo os irmãos saírem aqui, sob chuvas, sol, como essa semana eu vim de Recife, 2 irmãos ao meio-dia, inclusive, um de moleta, se deslocando de escada para perto daquele posto Pichilau. Eu tive dó das pessoas, só que tipo de evangelho é esse que nem os obreiros podem pagar um transporte para levá-los ao templo? É esse evangelho que o Senhor está dizendo? Ou esse evangelho que o irmão vive é um e o evangelho que o Senhor prega é outro? São evangelhos diferentes. Para um é cruz, é aflição, é tormenta. Para outros é vida boa, é vida de passeio, passeando na África, na Europa, nos Estados Unidos. É esse o evangelho? Que evangelho é esse? Vamos pregar o que a gente vive, senhor Isaac. O Senhor está numa bolha que não lhe permite enxergar o que os senhores fazem. E os senhores não têm moral, eu já disse, nenhum pastor da EADPE que eu conheço, né, tem moral para vir em um canal de YouTube falar de transformação. Então é esse evangelho que o Senhor tem para os outros: cruz, aflição, sofrimento. Aí para o Senhor é vida boa, refrigério da alma, abundância, fartura, paz, sossego. Vamos a uma outra coisa que ele nos trouxe, que ele abordou nesse vídeo. O que se vê hoje, segundo ele, são pessoas querendo seguir a Cristo sem cruz, sem renúncia, sem confronto com o pecado. Eu concordo com ele plenamente, meus irmãos. Tem pessoas vivendo assim. Mas a minha pergunta, seu Isaac Silva, a pergunta que não quer calar: aí dentro, os pastores da EADPE não vivem assim? Eu vou fechar esse vídeo e o Senhor, eu acredito que o Senhor nunca mais vai tocar nesse assunto, porque de santidade ninguém pode falar. Os pastores que eu conheço, porque tem pastores que eu não conheço e eu não posso tocar. Mas eu pergunto, senhor Isaac, a sua igreja, a igreja que o Senhor dirige, ela é uma igreja transparente
com os recursos dos fiéis? É uma igreja confiável? Ou existe na surdina aquele negócio, se é de Deus, eu administro. E eu administro como eu quero. É assim que se trata? Eu concordo com ele que muitas pessoas hoje querem viver o Evangelho de forma irresponsável, como se o Evangelho não existisse. Concordo plenamente, mas eles vivem também. E eu vou mostrar aqui quem é que vive o Evangelho Nutella. O Evangelho Nutella foi um evangelho preparado para a liderança, para a diretoria da EDPE. É exatamente para isso. Então não sei se seu Isaac, o pastor Isaac, está se referindo à diretoria, à direção da EDPE, que tem um evangelho Nutella. Aí ele diz ainda que nós temos que confrontar o pecado, que a palavra de Deus diz que haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. E é verdade, senhor Isaac. Pastor Isaac, é pura verdade, concordo plenamente com o senhor. O seu pastor não suporta a sã doutrina. Os pastores subordinados a ele não suportam a sã doutrina. Porque no dia que eu queria trazer a sã doutrina, que é a não apropriação dos bens alheios, eles me afligiram, eles me pressionaram, e eu não suportei, seu Isaac. E saí daí, não porque cometi pecado, eu saí daí porque eu denunciei o pecado cujo líder aprovava, o senhor Ailton José Alves. Ailton José Alves. Ele era que estava por trás, era o cabeça dos desvios aqui em Amaragi. Então, eles não suportaram a sã doutrina. Eles achavam que eu estava pregando um evangelho que não era o evangelho de Cristo, quando eu não fiz outra coisa senão denunciar o pecado. Aí eu pergunto, o senhor já denunciou o pecado do pastor Ailton? Se não denunciou, então o senhor é conivente, é cúmplice. Então o senhor calado torna-se um verdadeiro poeta. Eu lhe quero ouvir calado. Porque palavras, até os papagaios as pronunciam. Eu quero ver na hora, porque o senhor tem aí uma direção. O senhor Simas Dias, o senhor Samuel Oliveira, o senhor Ailton Júnior e Ailton Pai, que estavam envolvidos aqui com os desvios de Amaragi. Crentes que são nutridos com Nutella. A IADPE, o alimento deles, a direção da IADPE é Nutella. Então aproveite a sua Nutella, compre logo caixas e leve aí para o templo central. E nutra esses homens com Nutella. O evangelho que é bonito por fora, agradável por dentro, mas não traz nenhuma edificação, não traz transformação. Disto nós vamos falar porque o Senhor também falou sobre o caso. Então vamos lá. O Senhor diz que muitas igrejas estão cheias de entretenimento, mas vazias de Deus. Concordo plenamente com o Senhor. Isso é verdade. Muitas igrejas, inclusive a sua, cheias assim. Mas as pessoas que tomam conhecimento dos escândalos que ocorrem aí dentro, eles saem daí. Por isso que os senhores pregam que não devem dar ouvidos a essas pessoas que estão lutando contra o pastor, contra o homem de Deus. Balela, tudo isso é balela. Vocês não querem confrontar o pecado. É isso que os senhores não querem. Porque eu já provei com A mais B, que aí tem uma diretoria caída. Aí o senhor foi lá reprovar estes homens? Não foi. O senhor está nutrindo esses homens com o evangelho Nutella. Em outra parte, o senhor diz que o evangelho Nutella é quando o pecado muda de nome. Aí se faz, cometi um erro. O pecado virá erro, muda de nome. É considerado uma falha. E realmente,
de fato, o pecado aí dentro, quando eu descobri os desvios, e eu estava na reunião, que seu Simas Dias, tal qual o ditador, eu pedi a palavra para me defender, ele disse, não lhe dou a palavra. E a partir daquele momento, aquele término daquela sessão, eu passei a ser perseguido, e quem errou, eles ficaram passando a mão na sua cabeça, passando pano na verdade. Então o Senhor vem trazer esse tipo de evangelho que os senhores não vivem. Olhem para Jesus. Jesus nunca pregou que não vivia. E os senhores ficam pregando essas balelas aí que os senhores não vivem. Pregando sobre vida dura, vida aflita, vida de renúncia. Os senhores não renunciam. E querem que as pessoas renunciem? Eu concordo, o evangelho é renúncia. Eu estava ontem na escola pregando para um jovem sobre isso. Porque ele veio me contar algo, porque ele não podia contar a todo mundo, e veio me confidenciar. E eu disse a ele, meu filho, o evangelho é renúncia. Você precisa renunciar a essas coisas. Aí o Senhor vem com essa narrativa, dizendo que o evangelho é renúncia, quando o seu pastor não renuncia aos pecados, não confessa o pecado cometido. E o Senhor termina dizendo, nem todo aquele que diz, citando a palavra, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas todo aquele que guardar as minhas palavras. Meus irmãos, não sigam os maus exemplos desses pastores da IEDPE, que falam uma coisa e vivem outra. Eu estou aqui porque eu sou vítima de perseguição por denunciar pecado. Eu não saí da IADPE porque eu queria sair. Eu saí quando eu percebi que era um verdadeiro covil de corruptos. Falo isso da direção. É um covil de corruptos, porque eles pregam, mas não vivem. Leiam a palavra de Deus. Não sigam o exemplo desses homens. Esses homens não têm compromisso com a palavra de Deus. O compromisso deles é com o lucro, é com a avareza. Aí vem falar de santidade, dizendo que o evangelho verdadeiro é o que transforma. Aí eu pergunto, o senhor Ailton foi transformado pelo evangelho? Simas Dias foi transformado pelo evangelho? Ailton Júnior é transformado pelo evangelho? Seu Ailton aí que está já com uma certa idade e não larga, não larga o trabalho, porque se fosse na Previdência já teria se aposentado, procurado. Mas aí dá para trabalhar, porque aí ganha muito dinheiro, como o advogado disse, 400 mil reais para fazer nada. Então, não venham para as redes sociais trazer uma coisa que os senhores não vivem. Eu conheço o que os senhores fizeram no verão passado. Que Deus possa nos abençoar. E que você não siga o exemplo desses homens. O evangelho da IEDPE, da liderança da IEDPE, é um evangelho farisaico. Prega, mas não vivem. Que Deus possa nos abençoar. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus.